Senhor, aplaudindo a Jesus bem forte nessa manhã. Graças a Deus. Coloca a mão sobre o teu coração. Vamos entrando no Santo dos Santos agora. Com alegria. Pois perto está o Senhor. A palavra do Senhor nos garante que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. E todos os dias, Senhor, quantas guerras nós enfrentamos, quantos perigos, quantas desolações, quantas preocupações. A palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. O Senhor tem poder para te livrar da preocupação, da tristeza. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua aflição, entre em adoração agora. Entre adorando aquele que pode trabalhar em seu favor.
imaginar uma vida sem ti. Onde eu estaria, o que eu estaria fazendo. E muitas vezes esses pensamentos vão ganhando vida e se estendendo. O que eu faria se eu não estivesse na igreja? O que eu faria se não fosse um obreiro? O que eu faria se não fosse um pastor? E a palavra do Senhor diz que a nossa vida ela é dirigida, os nossos passos são dirigidos
Peça ao Senhor que a chama do altar venha arder continuamente no meu coração. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não se apagará. Aquele discurso de Pedro, quando quase 3.000 almas se renderam ao Senhor, a palavra do Senhor nos mostra que o coração deles foram confundidos pelo Espírito Santo. Era a chama da palavra que ardia. Senhor, que o nosso coração seja compungido pela tua palavra hoje. E a cada som da tua voz que ouvirmos, nosso espírito se constranja, o nosso coração vem arder para querer mais e mais e mais da tua presença. Quebra em nós, Senhor, todo tipo de frieza espiritual, todo tipo de inanição espiritual. Quebra em nós, Senhor, todas as barreiras espirituais. Que o nosso coração seja uma terra boa para receber a boa semente. Ela seja encharcada pela tua chuva, Senhor. Venha, 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 Senhor. E não te detém, Senhor. Faz chover, faz chover. Abre as portas do céu. Levante suas mãos e declare. Faz chover, faz chover. Mete ele com fé. Abre as portas do céu e faz chover, faz chover. Abre as portas dos céus, faz chover, faz chover. Abre as portas do céu. Que não haja terra seca em nosso meio, mas terra boa preparada com a sua boa chuva. A chuva do tempo certo faz a terra produzir fruto. E os frutos do teu povo sejam frutos de paz, sejam frutos de esperança, sejam frutos de justiça. Assim nós oramos e cremos em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir Ele bem forte nesta manhã. Amém? Amém? Bom dia. Tudo na graça, tudo na paz do nosso Deus. Deus é bom em todo tempo, amém? Em todo tempo Ele é bom. Aqui no livro segundo livro das Crônicas, vamos lá? Nós vamos ver duas fases do ser humano hoje. Capítulo 26. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Irmãos, todo ser humano, ele vive duas fases na vida dele. Uma fase com Deus, uma fase com o Espírito Santo, uma fase com Jesus
outra fase sem a Trindade. Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então você percebe que ao longo da Bíblia, ao longo das Escrituras, Jesus sempre está falando que o segundo estado é melhor do que o primeiro, como se antes a gente não conhecesse Cristo. Mas eu quero inverter essa fase hoje para a fase quando nós estamos em Cristo e deixamos essa presença santa. O perigo mora, irmãos, quando nós deixamos a presença de Deus. É que eu quero falar de um rei, eu sou muito fã dele no início. Para mim, Uzias foi um dos maiores inventores de todas as máquinas, de todos os artigos de guerra. Para mim, Uzias foi um rei muito inteligente. Como tem muita gente na vida que é inteligentíssima, mas não está aproveitando a inteligência para coisas boas. Não está usufruindo da capacidade que Deus deu para ela de construir. Não de construir coisas físicas como foi Uzias, mas de construir pavimentos espirituais, de construir moradas espirituais, de bases espirituais. Acharam aí? E aí no capítulo 26, o título diz: Uzias reina e ele prospera. Então essa é a primeira fase do rei com Deus. Então, todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Então se percebe que aqui a idade não importa, eu sempre falo isso. Não existe esse negócio de ser novo demais, de ser velho demais. Para mim, a idade que Jesus te chama é a idade ideal. É a idade que Ele está te chamando para viver grandes projetos. 2. E este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Então, Uzias, ele entra no reinado com 16 anos. Então, a primeira coisa que Uzias fez, quando ele começou a reinar, foi edificar. Eu sempre falo que edificar é o quê? É crescer. Por isso que os prédios se chamam edifícios, porque estão sempre crescendo para onde? Para cima. Tem até uma expressão feia que fala que tem gente que é igual o rabo de burro, né? Só cresce para baixo. E realmente isso é verdadeiro. Pode ser um ditado até feio, chulo, né? Um ditado popular, mas tem pessoas que têm grandes capacidades e estão enterrando seus talentos. Eu sempre falo que, às vezes, quanto músico bom que você vê aí fora cantando pro capeta, já está louvando a Deus. Quantas pessoas inventam, fazem invenções que vão abranger o mundo, mas aquilo poderia ser uma grande invenção para Deus. Eu falo com um missionário, aos 6 anos de idade, ele fez um propósito com Deus. Ele estava na cidade lá de Cachoeira, passeando lá, viu na vitrine uma televisão. Todo mundo se aglomerou lá para ver a televisão, porque aquilo era novidade, né? Só quem era rico que tinha televisão. Então ele passando com a multidão, ele se enfiou ali dentro, ele olhou aquela televisão e falou: Jesus, se um dia eu tiver a oportunidade, eu quero estar dentro dela pregando o teu evangelho. Eu 6 anos de idade, olha só como é que era a cabecinha. Usou a oportunidade. Enquanto muitos estavam se debatendo para apenas ver uma pequena programação naquela televisão, ele estava tentando se enfiar no meio da multidão para usar aquela oportunidade para o reino de Deus. Tem gente, irmãos, que não está aproveitando as oportunidades que a vida dá, de ser uma grande pessoa, de ser usado por Deus. Tem gente que tem um chamado muito lindo, irmãos, de intercessão. Ah, pastor, mas orar cansa. Cansa mesmo. Se não oramos no Espírito, se não buscamos a força de Deus. Não sei se você reparou na oração, eu falei sobre inanição espiritual. O que é isso? É quando a pessoa está desnutrida. Ela já não tem forças. Então, quando ela está sem força, ela precisa de quê? De um alimento. Qual foi o alimento que Deus deu para o profeta Elias quando ele estava sem forças? Pão e água, espiritualmente falando. Palavra e o Espírito Santo. Sem isso, a pessoa não vai vencer. A gente sabe que são lutas e lutas diárias. Você quer vencer, você quer destacar na vida, você quer ter
passar esses dias na terra, que é passageiro, mas com a consciência de que aproveitou bem, você vai precisar da palavra e do Espírito Santo. Amém? Diga isso para o seu irmão. É palavra e é Espírito Santo. Não tem como vencer de outra maneira. O projeto vai falhar, vai falir. Então, continuando aqui. Estamos no 2 ainda, tá? Ele edificou e restituiu depois o quê? Que o rei adormeceu com seus pais. Ele, não, agora é minha oportunidade. Eu vou fazer diferente. E aqui ele continua no versículo 3. E era Uzias, da idade de 16 anos, quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Então aqui Uzias teve quanto? 55 anos de reinado. Isso é muito tempo. É muito tempo. A gente que começa muito bem com Deus. Deus vai dando oportunidades, vai abrindo portas. Olha para o seu passado. O seu passado é melhor do que o seu presente? Nunca vai ser. As oportunidades que Deus te deu, lugares que Deus te tirou, lugares que Deus deu oportunidade para você conhecer, coisas que você conquistou. Olha só que coisa maravilhosa. Deus, quando Ele recebe uma criatura como filho, como filha de Deus, Ele tem prazer em pegar a herança conquistada por Jesus e dar para essa pessoa. Mas a herança, irmãos, ela não é simplesmente pura e física. É claro, né? Com certeza que nessa vida nós vamos precisar das bênçãos físicas. Amém? Não podemos usar de hipocrisia e falar, vamos viver só do Espírito. Não. Deus deu corpo, alma e Espírito. Então, no corpo, ele vai precisar das bênçãos do quê? Físicas. Boa saúde para desfrutar de tudo, um bom trabalho. Porque sem sustento, irmão, como é que você vai sustentar a sua casa? Como é que você vai comprar roupa? Como é que você vai comprar comida? Né? Muitos que vivem de aluguel, como que vai pagar a casa? Né? Andar de carro bom, como é que vai pagar o carro? Então, seria hipocrisia da nossa parte achar que Deus não nos dá bênçãos físicas. Dá sim. O Uzias conseguiu edificar e restituir aqui porque ele tinha bênçãos físicas, mas ele também tinha as bênçãos espirituais. Então nós temos que saber dosar. Buscar as bênçãos físicas, sim, é direito seu, né? A Bíblia diz que o próprio Jesus disse para o apóstolo Pedro, ainda nessa terra dos viventes você vai ser abençoado. Então Deus quer que você desfrute de todos os bens que Ele te dá, da natureza, de tudo que Ele tem de bom a oferecer, sem que isso atrapalhe a sua vida com Deus. Há tempo para todas as coisas. É aí que está o erro, no tempo. A pessoa não sabe regrar, a pessoa não sabe dividir. Ela quer gastar às vezes todo o tempo em outras coisas e a vida com Deus é mínima, totalmente mínima. E aí, muitas vezes, aquilo que era para dar certo, começa a dar o quê? Errado. Você percebe que o rei está tudo bem. Ele reinou, ele aqui, 55 anos de bênçãos, ele aqui edificou lugares que antes estavam nas mãos do inimigo. Ele foi lá e recuperou, devolveu cidades ao próprio rei. Olha quantas coisas Uzias fez, continuando aqui. 4. E fez o que era reto aos olhos de quem? Do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Ou seja, ele começou a seguir exemplo de pessoas que deram certo com Deus. E aí que está, irmãos, Deus te dá na palavra hoje de manhã, lá no Salmo 1, falando sobre conselhos, né? A gente tem aí um ditado que diz, se conselho fosse bom, não se dava. Fazia o quê? Vendia. Mas para mim o conselho bom, gratuito, é o da palavra de Deus. Então marca aí e vamos lá no Salmo 1. Pastor, eu conheço até de cor esse salmo. Mas vamos ler aqui junto. Eu quero te mostrar algumas coisinhas.
Então esse salmo hoje estava ardendo no meu coração. Tem muita guerra, irmãos. Tem muitas perdas na vida que acontecem por causa de um mau conselho. A gente, quando assiste, pelo menos eu reparo muito nisso. Eu gosto muito de filme de época. Não gosto desses filmes de robô, esses filmes de Transformers doidos aí, não gosto dessas coisas não. Mas quando é filme de época, eu até gosto de ver, né? Na época de reis, de cavaleiros, assim, medieval, eu gosto muito, né? Eu gosto muito de assistir. E aí eu fico olhando que os reinados iam muito bem. Aí sempre tem a mão do rei. Quem era a mão do rei? A mão do rei era aquele homem selecionado, né? Era quase um segundo rei, que esse homem era que dava o conselho para o rei. A voz dele valia mais do que o rei. Por quê? Porque ele tinha o dedo dele e ia lá e falava para o rei: ó, rei, faz assim que vai dar certo. E o rei obedecia a mão, em vez de ser ao contrário. Então, olhando esses filmes de época lá daqueles reinos da Inglaterra e de outros, muitos reinos deram errado por causa de conselho errado. Olha só que coisa. Muitos reinados acabaram por causa de conselhos errados. A gente viveu uma época de reis e de rainhas, né? Hoje, mais a Inglaterra que tem a referência de reinado. O reinado até aqui no Brasil acabou. Tudo foi se acabando. E reinos que eram para estar bem, hoje estão mal, por quê? Por causa de um conselho lá atrás. Mas trazendo aqui para a Bíblia, no Salmo de número 1, olha o que o salmista ele diz: felicidade dos justos, castigo do ímpio. E diz assim o verso 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então aqui o salmista está dizendo que a pessoa vai se dar bem na vida. Bem-aventurado é esse, aquele que está bem na vida. Quantos casamentos não acabaram por causa de um conselho de um vizinho, de uma vizinha? Quantas pessoas perderam muitas vezes bens porque investiram naquilo que foi aconselhado, que não era a direção de Deus? Eu sempre conto um caso que aconteceu muitos anos atrás aqui no Espírito Santo, de uma empresa, nem sei se existe mais, mas eu creio que já faliu, que é a CBF. Um obreiro da nossa igreja, antes de conhecer Jesus, trabalhava muito bem, fazia o seu trabalho direitinho, ia lá, trabalhava, voltava para casa. E aí, com o tempo, ele começou a ouvir na roda ali dos amigos, ouvir as pessoas começando a falar mal da empresa. Que essa empresa ganha muito mais do que paga a gente, tem condição de pagar mais. Aí, sabe que a orelha, né? Quando ela tem um fermento, vai para indo. Ele começou a participar dessas conversas. Não tinha problema nenhum. Trabalhava, ia para casa, recebia seu salário, tudo certinho. Ele começou a ouvir. Isso, quando ele começou a ouvir, participar daquilo, o fermento tomou conta do seu coração. Ele já começou a falar como eles. Realmente, olhando por esse ponto de vista, a empresa poderia pagar mais para a gente. E sempre vai ser assim. A gente sempre vai achar que a gente ganha menos daquilo que merece. Isso aí é do ser humano. Mas a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com aquilo que a gente ouve e guarda no coração e depois sobe a boca. O que contamina o homem não é o que está fora, é o que está dentro. Jesus mandou tomar cuidado com isso. E naquele conselho, faz isso, faz aquilo, deram um conselho para ele. A gente já está metendo a mão na empresa. Ladrão que rouba ladrão, 100 anos de perdão. Não sei onde é isso, mas é o ditado. Ele começou a fazer o quê? Junto com os amigos, roubou a empresa. Prosperou? Prosperou. Comprou uma casa, tinha de tudo. Mas quando ele conheceu Jesus, aquilo ardeu no coração dele. Irmãos, aquilo começou a arder todo domingo que ele vinha para a igreja. O pastor pregava sem saber de nada. O Espírito Santo arde, irmão. Por isso que eu comecei o louvor falando de chama ardente. O Espírito Santo arde, irmão, para aquilo que é errado. Não está certo. Você é nova criatura. Tem que viver o melhor. E aí o Espírito Santo foi ardendo a palavra no coração daquele obreiro. Ele batizou, se tornou obreiro. E aí procurou o pastor e falou: pastor, eu agora sou nova criatura, vim de uma vida assim,
Até um tempo atrás eu estava roubando a empresa. Pastor, o que eu faço agora? O pastor falou com ele: você já sabe o que tem que fazer. Nós não falou nada com ele, só falou isso. Você já sabe o que tem que fazer. No outro, isso foi no domingo. Na segunda-feira de manhã ele estava lá na empresa, bateu no escritório, e ele era uma pessoa querida lá dentro. Há muitos anos ele trabalhava, era uma pessoa querida, né? Até um tempo atrás eu vi passando aqui na frente da igreja. Uma pessoa querida, de confiança dos patrões. Oh, seu fulano, entra aqui, senta, toma um cafezinho aí. Não, te peço. O que está acontecendo? Tem uma coisa para falar. O que aconteceu? Olha, por tantos e tantos anos eu roubei a empresa. Imagina o choque daqueles patrões que confiavam. Imagina a coragem que o senhor teve para falar a verdade. Né? Mas ele era uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, os hábitos velhos já passaram. Ah, pastor, não precisava disso, ele estava na ignorância, mas o Espírito Santo veio. Porque ele estava desfrutando de algo que ele conquistou com o quê? Com esforço? Não, com coisa errada. E aí o que ele fez? Contou tudinho, cara de decepção dos patrões foi iminente, não teve como. E ele falou assim para ele: vamos botar o nome dele de José, né? Ô, seu José, olha, foi feio o que o senhor fez, né? Mas o senhor trabalha aqui há tantos anos, teve coragem de falar, deixa isso para lá. Ele falou: não, eu quero devolver centavo por centavo. Irmãos, ele aparou numa situação que a gente teve que juntar roupa na igreja para dar para ele. Ele vendeu tudo, devolveu para a empresa. E aquilo que faltou, toda vez que ele recebia o salário, ele comprava, né, cestas básicas e dava para uma entidade que a própria empresa mandou ele fazer. Para lá e dar para quem precisa. Hoje a empresa, eu acho que já faliu, né? Ele pagou a dívida dele. Deus depois restituiu tudo para ele, restituiu. Mas ele teve que abrir mão. Isso foi o preço que ele pagou por causa do conselho errado. Quanta vizinha que aconselha: vai desprezar o marido, ele vai se sentir desprezado, vai dar valor. E nisso, vem a amante, vai embora. Mas o diabo nunca vai dar nada para ninguém. Você não quer errar na vida? Fica com o conselho da palavra. Ele diz aqui, bem-aventurado o varão que não anda, né? Ou seja, não andar e não fazer, segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Você está na roda, está vendo que ali está fora? Irmão, sai você fora. Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Você acha que ele não recebeu o conselho? Você é rei agora, você pode fazer o que você quiser. Você acha que o diabo já não soprou isso na nossa orelha, no nosso ouvido? Agora você é adulto, você faz o que você quiser. Agora você é livre, você faz o que você quiser. Quantas vezes, irmão? Ele diz aqui, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta, não fica parado ali, né, absorvendo aquilo. Mas antes tem o seu prazer na lei de quem? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite, em qualquer tempo. Né? Não é que você vai ficar 24 horas lendo a Bíblia, não. Mas que você medita, você guarda ela no coração. Em tempos bons, que é de dia, em tempos ruins, que é à noite. Jesus disse que é bom trabalhar enquanto é dia, a noite vem, ninguém trabalha. A noite representa o quê? Um tempo difícil, um tempo de trevas. Então nós temos que aproveitar o tempo que a gente está com Deus. O diabo quer nos tirar da presença de Deus, quer nos fazer falhar no caminho, quer nos fazer desistir da caminhada. E aí o resultado aqui, 3: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria. As coisas vêm no tempo certinho, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então isso aqui é a recompensa do justo. Mas se a pessoa começa a seguir o conselho, irmão, e quando fala em ímpio, a gente pensa que o ímpio é aquele que está lá fora, né? Não, porque lá não é ímpio. Porque lá já é o pecador, né? O ímpio é aquele que está dentro da igreja e já desviou da sua fé. Quantas vezes você não vê situações de pessoas que estavam firmes na igreja, saem e tentam tirar os outros? Esse negócio de igreja, né? Esse negócio de dízimo, esse negócio de oferta. Mas um tempo atrás fazia. Mas aí, como abandonou a fé, não vai fazer mais, vai criticar quem faz?
Tem que prestar atenção. Cuidado com essas pessoas que um dia estiveram no altar e depois começam a falar mal do outro. Muitas vezes, mano, que não está mais roubando, que não está mais retendo. A gente tem que tomar muito cuidado. Essas pessoas que desviam do caminho santo. Essas pessoas que desviam da fé. Quantas vezes você vê aí, né, pessoas que serviam ao Senhor, serviam ceia, pregavam o Evangelho, se desviando sem nenhum pudor. Antes as pessoas até escondiam, né? Saía, se escondia. Hoje não quero nem saber. Posta foto na balada, posta com roupa indecente, posta com bebida, posta lá que já largou o casamento, já está no terceiro, quarto, quinto relacionamento. As pessoas estão perdendo o pudor, elas estão perdendo a vergonha. Isso tudo é fruto de alguém que semeou como semente um conselho errado. E a pessoa não guardou o coração. Olha o resultado do ímpio, né? Mas não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação. Quem usa de engano na casa do Senhor não fica, não. Não fica. Ah, mas saiu porque foi injustiçado. Será? Antigamente eu defendia, mas depois eu comecei a ter uma clareza da palavra de Deus. Que a árvore plantada não fica se mudando de lugar, não. Ela não fica escolhendo terra, não. Ela fica a raiz ali ela frutifica. Ali ela fica firme, ali ela prospera. Cuidado com esse negócio. 6. Porque o Senhor conhece o caminho de quem? Do justo. O justo é aquele que está na palavra, tá? Mas o caminho dos ímpios vai acontecer o quê? Vai perecer, não vai dar certo, não. Aquele homem deu certo por um tempo, né? Mas depois começou a vir o quê? O peso. Aí ele fez o que era certo. Não, vou voltar atrás. Isso é arrependimento, Deus. O remorso faz você chorar, mas não muda a sua vida. A vida continua. Mas o arrependimento faz você retornar, voltar onde caiu, começar a acertar. Voltando lá para a 2 Crônicas. Então nós falamos aqui no versículo 4. 2 Crônicas 26, 4. Fez que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Porque Deus, versículo 5, importante, porque Deu-se, ou seja, ele quis, porque Deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Zacarias era o profeta da época, tá? Porque Deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, e nos dias em que buscou o Senhor, o que aconteceu, igreja? Deus o fez prosperar. Então, quando a gente se coloca à disposição de Deus, o resultado bom vem. Não precisa nem se preocupar. O resultado do livramento vem, da prosperidade vem, das oportunidades elas vêm, né? Mateus 6,33 diz o que? Precisa abrir a sua Bíblia, não, você já conhece. Mas buscar primeiro, em primeiro lugar. A primeira coisa que você tem que fazer é buscar a Deus primeiro. Os caminhos são tortos. A Bíblia diz, segundo Samuel, que Deus é o que desembaraça perfeitamente os nossos caminhos. Não sabe a direção que você tem que seguir? Deus tem a direção certa para dar. Pastor, minha vida está toda embolada. Conheço pessoas que a vida está toda amarrada. A primeira coisa que tem que fazer é ir para os pés de Jesus. É buscar a Deus. E Deus vai falando, ó, deixa de fazer isso, faz isso, vai por aqui, não vai mais por ali. Deus, ele vai nos conduzindo em caminhos perfeitos. A palavra que eu dei domingo, a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando até ser dia perfeito. E aqui nós vemos o homem com Deus. Pula para o versículo 16 e nós aqui vamos ver o que acontece quando a pessoa se torna ímpia, ou seja, deixa a fé. Uzias é atacado de lepra, versículo 16. Mas, havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração até o quê? Se corrompeu. O que Provérbios 4:23 fala? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Infelizmente é assim. Tem gente que quando está lá embaixo,
é humilde, né? Todo sensível, mas cresce um pouquinho, aí já entra a soberba, entra o orgulho, vai entrando uns tipos de sentimento. A pessoa está bem, ela não busca Deus com tanta intensidade quando ela está na pindaíba. A verdade é essa. E tem que ser o contrário. Quando a gente está bem, aí que a gente tem que buscar mais, para quando vier o dia mal, a gente não ser pego de surpresa. O que aconteceu com ele aqui, ó? Havendo se fortificado, já confirmou o reino, está tudo bem. O que aconteceu? Estamos no 16 ainda, tá? Mas havendo já se fortificado, exaltou-se no seu coração até se corromper. Irmãos, uma coisa que Deus estava falando no meu coração: ninguém cai do dia para a noite, ninguém se perde do dia para a noite, ninguém desiste do dia para a noite. Até a pessoa que tira a própria vida, né? A gente está aí no Setembro Amarelo. Até a pessoa que tira a própria vida, ela não decide agora, eu vou tirar minha vida essa noite. Não. Aquilo já vai sendo cultivado no coração há muito tempo. Começa com um pensamentozinho vago. Aí ela vê uma notícia na televisão. Ela vê alguém falando, a solução é morrer. Então aquilo vão sendo sementes plantadas. E aí ela não tira aquela semente do coração, aquilo vai virando uma raiz de amargura, como diz o apóstolo Paulo. E vai chegando um tempo que ela vai perdendo de sabor, vai perdendo o sabor da vida, vai perdendo de sabores. Ela vai percebendo que essa vida aqui não vale nada, que ela não vai ser nada. O diabo só vai plantando e vai regando. E aí ela não cultiva o Espírito Santo que arranca essas coisas, né? E o que vai acontecendo? A semente vai brotando. Ela vai florescer e ela vai frutificar. E o fruto é o resultado daquilo que se guarda, daquilo que se pensa. Ela vai lá e decide: vou tirar minha vida. É assim que acontece. Nenhuma decisão que o ser humano toma é da noite para o dia, do dia para a noite. Porque às vezes aquilo já está culminando no coração, às vezes a pessoa nem percebe. Como eu falei no início, a pessoa às vezes fica imaginando: como seria se eu parasse de ir para a igreja? É uma semente, cuidado com isso. Como seria se eu largasse esse emprego, se eu largasse essa família, se eu sumisse? Cuidado, que isso é uma semente. Havendo já se fortificado, exaltou-se no seu coração até se corromper, e transgrediu contra quem? Com o Senhor. O primeiro que busca é o primeiro que, né, é traído. Olha aqui, ó. Transgrediu contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ela já começa a fazer coisas, irmãos, e ela acha que é Deus mandando fazer. Ela já começa a ter atitudes: não, Deus conhece o meu coração, não estou fazendo isso porque eu senti de Deus. Quantas vezes a gente pega alguém para aconselhar que é assim? Pastor, eu senti de Deus. Irmão, quando a pessoa vem para conversar e ela já chega com esse resultado aqui do versículo 16, irmãos, eu faço igual Pilatos, eu lavo as mãos. Se ela quer uma direção de Deus, a gente vai orar junto, vou buscar na palavra, vou dar o conselho na palavra. Agora, se ela já vem com a decisão pronta, tomada, é porque já está cultivando e colhendo resultado. Eu vou fazer porque eu senti. Então ela não está pedindo conselho, ela já está comunicando. Tem que fazer. A pessoa já decidiu. No interior dela, ela já decidiu. Aí ela começa a fazer as coisas falando que é a direção de Deus. Irmão, quantos casos aí você vê? Já aconteceu no nosso meio. Pastor, eu estou indo para outra igreja, cuidado, não é de Deus mesmo? Já orei, Deus já respondeu. Aí você vai ver hoje a pessoa nem na igreja para mais. Usando um testemunho de pessoas talentosíssimas, irmão, enterrando o talento para dar para o diabo. Poderia ser uma bênção nas mãos de Deus. Poderia ser uma bênção na família, uma bênção na igreja, uma bênção no trabalho, uma bênção na vizinhança, mas se torna um escárnio, vergonha. Olha lá, era crente. Olha lá, cantava no altar, olha lá, pregava. É sério, irmãos. 17. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes.
E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra da parte do Senhor Deus para você. Uzias, você não foi chamado para fazer isso. Tem direções, irmãos, que a gente vai precisar do homem de Deus para nos dar. Vai precisar da palavra de Deus para nos dar. E se a gente começa a fazer coisas e atribuir isso à vontade de Deus, isso passa a ser desonra para nós. Isso passa a ser um peso espiritual muito grande. Você está tomando uma decisão já cultivada, semeada pelo diabo, cultivando e falando que é Deus que está colocando. A Deus não se tenta. Deus não se deixa escarnecer, porque o homem planta, o homem colhe. E muitas vezes a pessoa está fazendo isso, e aí ela começa com o pensamento: ah, se eu fosse o pastor, se eu fosse aquele obreiro, se eu fosse aquela mulher, se eu fosse aquele patrão, eu faria diferente. Mas talvez você não foi chamado para fazer isso. A gente cai muito nessa besteira de achar que pode fazer aquilo que o outro não está fazendo. Se a gente fosse chamado para fazer, Deus já tinha nos colocado. Tem essa palavra comigo. Tem essa palavra. Ah, eu sei fazer melhor. Você pode até ter um talento, até ter uma diferença, mas Deus não te chamou para isso. Fique só onde Deus te chamou para ser. Faça só o que Deus te chamou para fazer. Isso pode ser um peso espiritual. Quantas vezes você vê um pastor que não consegue seguir uma liderança espiritual? Ah, vou sair da igreja, vou formar meu próprio ministério. Isso traz peso para dentro da casa, traz desgraça para dentro da casa. Coisa começa a dar errado. Mas por que se eu estou pregando a palavra de Deus? Mas por que se a minha intenção é levantar um povo para o Senhor? Porque Deus não chamou para fazer. Já perguntaram para mim: pastor, você não tem vontade de contar? Deus me livre. Quero não. Uma coisa que eu não tenho na minha mente, nem de pensar, diante de Deus, estou falando isso para você, é de montar um ministério para mim. Não quero. Já teve gente falando: não, pastor, a gente junta aqui, ó, falando sério para você. A gente junta aqui, começa na casa de fulano, depois em algum lugar, e montar amarrado e repreendido. Se Deus quisesse que eu tivesse minha própria igreja, eu já teria. Tem que repreender, irmãos. Ah, mas você é tão bom nisso, por que você não está fazendo? Pode ser sincero, Deus não me chamou para isso. Deus tem um plano exclusivo para a minha vida. Coloca a mão no seu coração e fala isso: Deus tem um plano exclusivo para a minha vida. Irmão, é peso você querer tomar o lugar de alguém, fazer coisas que Deus não chamou para fazer. Isso aqui é toda uma vida sem a direção de Deus. Amém? Uzias não deixou de ser de Deus, isso que eu quero que você entenda. Ele não deixou de ser rei, nem deixou de ser de Deus, apenas ele tomou um lugar que não era dele, sem a direção de Deus. E aí o versículo 19: então Uzias se indignou, aí vem o nervosismo, né? Achando que está cheio de razão. Então Uzias se indignou e tinha incensário na sua mão para queimar incenso. E dirigindo-se, pois, a ele, indignando-se contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Começa a vir um resultado. A lepra, ela é visível, não dá para esconder, não. A vergonha é algo que não dá para esconder. Mas dá uma vergonha, começa as coisas a acontecerem e vem o peso da vergonha. Ué, você não era de Deus, você não era o tal. 20. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que estavam leprosos na sua testa. Quem acompanha esse tipo de ritmo, não, vai cair igual. Satanás não caiu sozinho. Deixou o orgulho entrar, ele levou até essa parte dos anjos com ele. Cuidado com as amizades. 20 ainda. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eles que já estavam leprosos na sua testa, e apressuradamente os lançaram para onde? Para fora, até que ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi isso
construído da casa do Senhor. E então Jotão, seu filho, que tinha o seu cargo na casa do rei, julgando o povo da terra. Outro vai fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Se você não andar na direção, outros vão receber a bênção que Deus chama para você. Então isso aqui para nós é um conselho. Amém? Cuidado com aquilo que você ouve. Use sempre Deus em primeiro lugar. Guarda o seu coração. Fuja dessas conversas que criticam a igreja. Fuja dessas conversas que criticam a política. Isso tudo é laço para a gente. Isso é tudo coisa daqui da terra. A nós não nos compete falar das coisas do reino de Deus, que vão nos fazer chegar mais perto de Deus e morar nas mansões celestiais. Amém? Guarda o teu coração, cuidado com as sementes do diabo, cuidado, irmãos, com coisas que você ouve, cuidado com pessoas que um dia tiveram um cargo importante e hoje fala mal do lugar, cuspindo no prato que comeu. Cuidado com aquilo que você ouve, pensa, vê, guarda no coração, para que a sua boca confesse o mal. Sua boca tem que ser manancial de vida, falar de vida e não de morte, ser uma bênção e não uma maldição. Amém? Você foi chamado para ser o bem, não foi por outro. Amém? Você é bem-aventurado? Então, a palavra de Jesus bem forte para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Nossa, a palavra é muito forte. Tem que guardar no coração, porque o diabo está com pressa. Jesus está se aproximando. O diabo tem pressa de tomar de volta aquilo que Jesus resgatou com amor, um bom preço. Então guarda o teu coração, guarda a tua vida, guarda a tua alma em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós precisamos aprender a ter um coração voltado a Ti, de maneira que a gente não se perca, Senhor. Por isso a nossa oração todos os dias é: dai-me um coração igual ao Teu, Senhor. Dai-me. Para que a gente não se perca, para que não venhamos a desviar os nossos passos. Oh, Senhor, dai-nos um coração segundo o Teu, assim como Davi um tinha. Dai-nos, Senhor. Dai-nos, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor. És digno de glória, és digno de louvor. Tu és maravilhoso, maravilhoso. E olhamos ao nosso redor, Senhor, e vemos quantos se desviaram de Ti, quantos se perderam. E o Senhor nos dá esse alerta tão maravilhoso, Pai, tão maravilhoso, para ninguém se perder. Oh, Senhor, é tão maravilhoso ver o Senhor, tão maravilhoso. Saber o quanto o Senhor nos ama. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim,
guerras. De repente, por causa de um sentimento, pensamento todo que passa e é guardado dentro do coração, o reinado todo se desfez. Eu acho que pior do que perder o reino é ser excluído da casa de Deus. A casa de Deus não é simplesmente a igreja física, mas é a presença. Quando se excluíram, se auto-excluíram da presença do Senhor, já não o reconhecem mais como Senhor, já não acreditam mais na volta de Cristo, se perderam de uma maneira tão feia, vergonhosa. Mas nós não estamos aqui para falar do pecado alheio, mas para lembrar que nós estamos sujeitos às mesmas coisas se não guardarmos o nosso coração. Se a palavra não estiver no interior do nosso coração. Não podemos ser orgulhosos a ponto de falar: não, já tenho mais de 30 anos de igreja. Uzias cresceu na igreja. Tanto é que ele achou que ele podia fazer o que quisesse lá dentro. Ele achou que por ele ser o maioral, o rei, por conhecer a obra do Senhor, ele podia lá pegar um incenso e queimar. Aos olhos dele, talvez estaria fazendo até uma coisa boa. Eu estou indo lá para queimar o incenso. Há caminhos que aos olhos do homem parecem bom, mas o melhor é o caminho de morte. E quantas vezes estamos morrendo espiritualmente por não reconhecer? Estamos fora do centro da vontade de Deus. Ah, Senhor, para os nossos olhos espirituais, para saber que a vida é muito mais do que aquilo que temos vivido. É mais do que simplesmente chegar no culto, ouvir a pregação, cantar louvores. A nossa vida não se resume a esse quadrado. E lá fora eu preciso produzir as sementes que aqui dentro são plantadas. Preciso edificar. Quantas coisas que o diabo roubou, é necessário que se restitua. Quantos momentos de fraqueza é necessário que a gente se fortifique, para que os nossos passos sejam nas veredas do Senhor, para não nos determos no caminho dos pecadores, nem nos assentar e sentir prazer na roda dos escarnecedores. Tem gente que se sente bem, até ri junto, em piadas ali que às vezes tem até coisas que faltam ao respeito. Eu estou me assentando. E quando muitas vezes eu concordo de falar contra uma autoridade, onde a Bíblia diz que pelas autoridades nós devemos orar em todo o tempo. Quantas vezes sem perceber, Senhor, já estamos como Pedro nos aquecendo em fogo estranho.